Nos telejornais, vocês vão ver, assim, com destaque na abertura, a questão do dólar aqui no Brasil, que está subindo, subindo, subindo. Mas o que o governo brasileiro está fazendo de tão nefasto assim para o dólar disparar? Aliás, o que o governo brasileiro está fazendo de diferente de qualquer governo no planeta para o dólar aqui ter uma supervalorização, uma valorização superior daquela que está acontecendo em outros países. Então, são situações que, do ponto de vista técnico, racional, científico, econômico, não tem explicação. O que pode estar por trás e que está ficando cada vez mais evidente é um conserto ou um acerto entre vários atores do mercado financeiro aqui no Brasil contra o atual governo, portanto, contra o governo Lula, porque eles querem, gente, para que o dólar tenha aqui uma estabilidade, que o governo sinalize de uma maneira radical contra o povo, contra os pobres, contra os programas sociais, e não fazem nenhum tipo de aceno para que, de fato, a economia seja equacionada aqui no nosso país, atingindo justamente os setores mais privilegiados. Manchete do Globo de tarde agora, do G1. Dólar inverte sinal e passa a cair após 2 leilões do Banco Central. O mercado reage ao pacote de gastos. Então, o pacote de gastos está sendo usado como uma ferramenta para dizer que o dólar tem que subir aqui no nosso país. Bom, e muito estranho isso, né? Os economistas mesmos, eles têm explicações muito vagas. O pacote fiscal, o governo não acenou, o governo isso, o governo aquilo. Bom, está mostrando esse episódio todo que a comunicação do governo Lula fez muita falta, ou a falta de comunicação está fazendo muita falta, porque a sociedade, de um modo geral, se ela não sabe como é que esse jogo é jogado, aquilo que acaba sendo passado para a sociedade é que passa pelos grandes veículos de comunicação, que o governo está sendo um governo incompetente na administração fiscal. Por mais que o governo Lula, o presidente Lula Haddad digam, olha, nós estamos respeitando o teto de gastos, eu aprendi com a minha mãe que eu nunca vou gastar mais do que eu recebo, isso aí não emplaca, porque o discurso majoritário é o discurso que o governo não está fazendo o seu dever de casa, o governo não está fazendo austeridade. Um discurso que em lugar nenhum do mundo ele acontece, gente. Não acontece esse tipo de debate na Alemanha, os alemães preocupados se o governo alemão está gastando mais, está ultrapassando aquilo que arrecada. Isso não acontece em lugar nenhum, enquanto é uma forma de sabotar o próprio país. Mas aqui está acontecendo isso. Então, isso está servindo de alerta também para que o governo Lula, de uma vez por todas, perceba que o mercado não pode ser domesticado, pelo menos no discurso, no diálogo. O mercado é inimigo do povo brasileiro, não é inimigo do governo Lula. Poderia ser um outro governo adotando medidas semelhantes que estaria também sob ataque. E não é por outra razão que a gente vê situações muito marotas nas redes, comparando o atual governo Lula com o governo Dilma no momento que ela ficou com a popularidade lá embaixo, por ter adotado algumas políticas fiscais que atendiam ao mercado e que também não adiantou. Isso eles não falam, que Dilma só caiu porque, de fato, ela capitulou. Ela aderiu a tudo aquilo que é imposto pelo mercado e o mercado não quis saber, os veículos de comunicação também não, e ela caiu, como nós todos sabemos, por uma falácia, por uma falcatrua que os grandes veículos de comunicação e setores da sociedade apresentaram para a destituição, a derrubada da presidente Dilma.